Seguinte, informação que chegou nesta tarde pela Rádio Itatiaia é de que o governo de Minas Gerais teria sim liberado o retorno dos jogos, em Minas Gerais. Então, por exemplo, o Cruzeiro poderia voltar ao estádio, claro, não em Belo Horizonte. Isso porque é apenas as cidades que têm a onda verde, ou seja, Belo Horizonte está totalmente descartado. É mais interessante para o Cruzeiro. Por quê? Porque o América Mineiro jogar com o portão aberto e fechado dá na mesma coisa, todo mundo sabe. O Atlético Mineiro está conseguindo bons resultados no estádio Mineirão. Então não valeria a pena, por exemplo, você trazer um jogo de Copa Libertadores para um estádio de menor porte, em que a sua equipe não está acostumada a jogar. Já o Cruzeiro seria muito benéfico. Por quê, Renato? Porque o Cruzeiro tem ainda uma punição desde 2019, que deve ser cumprida no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro não pode ter público nos estádios, tem 5 jogos de punição e até o momento não foi pago pelo Cruzeiro, até porque estávamos em pandemia quando o Campeonato Brasileiro Série B começou da temporada passada e aí acabou que o Cruzeiro não teve essa oportunidade de pagar. Se o Cruzeiro tiver a oportunidade, por exemplo, de transferir os seus jogos para o Ipatinga, seria muito benéfico, até porque o Cruzeiro, como já estaria liberado, poderia pagar a punição dos 5 jogos que já deve. E aí, quando estiver tudo regularizado para o público voltar aos estádios, aí sim o Cruzeiro poderia voltar ao Mineirão, sem mesmo ter que pagar esta punição dos 5 jogos com o portão fechado. Olha só, no fim da manhã desta quinta-feira, o governo de Minas Gerais autorizou a volta do público aos estádios, em cidades que estejam na onda verde. A decisão veio após a prefeitura de Ipatinga publicar um decreto liberando a presença de pessoas em eventos no estádio João Lamego Neto, que é conhecido como Ipatingão, desde que as cumpridas normas sanitárias sejam feitas. Isso mesmo, terão diversas normas. E claro, o Ipatingão cabe 22 mil pessoas, não vamos colocar 22 mil pessoas. Terão diversas normas para que isso realmente aconteça. Olha só, no entanto, ainda falta o aval da Federação Mineira de Futebol para a liberação final. O Guilherme Pio do All Sport trouxe a informação para nós nesta tarde que iria haver, na tarde desta quinta-feira, uma reunião com a Federação Mineira para que se iria ou não voltar realmente o público aos estádios. E o mais difícil mesmo de acontecer é o governo liberar. E como o governo já fez essa liberação, eu não acredito que a Federação Mineira de Futebol vá colocar grandes empecilhos para que o futebol não volte. Olha só, se houver autorização, a torcida do Vale do Aço já vai poder comparecer ao estádio para assistir a partida deste sábado, entre Ipatinga e Tupinambás, pelo módulo 2 do Campeonato Mineiro. A federação ainda não se manifestou após a liberação do governo de Minas Gerais. É como falamos para vocês, nesta tarde vai sim acontecer uma reunião, informação do jornalista Guilherme Pio do portal UOL Sport. De acordo com o decreto 9.720, o estádio em Ipatingão vai poder receber um público limitado a 15% de sua capacidade total, que hoje é de 22 mil pessoas. Cabe 22 mil pessoas, então vai poder 15%. Para terem acesso ao local, as pessoas devem usar máscaras e respeitar o distanciamento de 1,5 metro. Caso não seja cumprido, as pessoas não vão poder ficar no estádio. Ou seja, vai ter que ter muita coisa, vai ter que ter o álcool em gel, vai ter que fazer aquele teste para ver se a pessoa vai poder ou não entrar no estádio. Mas é como eu falei para você, entre os 3 clubes de Belo Horizonte, o mais benéfico seria para o Cruzeiro, porque poderia pagar, claro, aquela punição que tem com a CBF de 5 jogos e ainda assim conseguiria uma verba de bilheteria, uma coisa que não entra no caixa do Cruzeiro há muito tempo. No fim da manhã desta quinta-feira, todo mundo já sabe, foi quando foi divulgado pela Rádio Itatiaia. E agora temos que aguardar para saber o que vai acontecer sobre esta reunião. Já deve estar acontecendo nesta tarde, mas ainda não temos a notícia do resultado final. Vale lembrar, a Prefeitura de Ipatinga destacou que, para a tomada desta decisão, o prefeito Gustavo Nunes se baseou nos números controlados com relação à pandemia no município. Segundo ele, há necessidade de retomada gradual das atividades em setores que foram sacrificados em função do longo período de paralisação. O programa Minas Consciente, adotado pelo governo do estado para combater a pandemia, tem 4 classificações: a verde, amarela, vermelha e roxa. Belo Horizonte deve estar ali na vermelha ou roxa, então não vai ter o público de volta nos estádios. E como o Ipatinga está naquela zona verde, então sim poderia ter de novo o público. Vamos aguardar. Eu acho que seria benéfico para o Cruzeiro
ter as partidas lá, porque lá seria permitido ter o público, mas não vai ter o público, pelo menos não nos primeiros 5 jogos em que o Cruzeiro for mandante. Precisamos pagar esta punição o mais rápido possível. E depois desses 5 jogos, o Cruzeiro teria a oportunidade de ter 15% da bilheteria do estádio Ipatingão. Acho que seria muito bacana para o pessoal de Ipatinga, tem muito cruzeirense por lá e eles adorariam esta oportunidade. Claro, tudo vai ser conforme lá. Vai ter exame, vai ter isso, vai ter aquilo e vai ter um distanciamento social dentro do estádio. Então, não acho uma má ideia que o público volte nesta maneira. 15% com distanciamento, acho tudo bacana. Cruzeiro vai lá e paga a sua punição. Quero saber a opinião de vocês. É contra ou a favor o retorno dos públicos no estádio de futebol? Quero saber a sua opinião porque ela é muito importante para mim. Lembrando a vocês, lá no futebol europeu já estamos nesta norma, né? Já tem uma porcentagem que pode estar no estádio, todos vacinados, tudo ok, bonitinho, e esperamos que o futebol brasileiro siga as mesmas normas, né? Que estejam todo mundo ok daqui a alguns meses e que o público finalmente volte aos estádios, porque está fazendo muita falta para o torcedor.